Olá, pessoal, mais um programa BaqueCast, né? BaqueCast aqui é um podcast, mas eu falo que, gente, eu nem estou falando mais que é podcast, eu estou falando que é um lugar como se fosse a minha casa, que eu trago amigos, eu trago pessoa que eu gosto, pessoa que eu confio, pessoa que tem muita coisa para falar, né? Pessoas que me atendem aqui, os probleminha pequenos que eu tenho aqui, tudo, né? Mas pessoas que eu gosto demais, pessoa que tem uma que eu vou até fazer um convite para ele no final, um convite indecente. Tá? Estou falando aqui do doutor Adriano Leonardi. Doutor Adriano, muito obrigado por você ter vindo Eu que aqui. agradeço o Tá? convite. Eu A gente agradeço. bateu um papo falando só sobre bactéria, agora a gente vai falar de outras coisas, Vamos, né? né? Ortopedista, que Aham. mais? Eu sou médico ortopedista, eu tenho duas especialidades. Sou ortopedista, cirurgião de joelho e sou médico do esporte. Apesar das duas especialidades parecerem ser a mesma coisa, o Sim. médico do esporte ele prepara a pessoa para atividade física, recoloca no esporte. Então, a gente estuda os efeitos do esporte no corpo humano. Hum. E isso é uma coisa meio nova, assim, né? A medicina esportiva é nova no Brasil. Eu fiz as duas especialidades. Eu fiz residência e pós-graduação em ortopedia, né? Tenho mestrado. Depois eu fiz pós-graduação em medicina do esporte, entrei na sociedade, tudo direitinho. Então, hoje em dia eu trabalho com essas duas especialidades. Muito mais como ortopedista, mas como médico do esporte na hora de recolocar a pessoa no esporte. Só isso, gente. Já ficou Ah, meia hora, quase o podcast todo só falou uma partezinha do currículo dele, que ele tem ah. muito mais que isso daqui, tá? Mas antes eu queria agradecer a panificadora. A panificadora tem o site deles aqui. Vou mostrar o site deles, tá? Vou mostrar, é panificadora 22 de, tá aqui, 22 de julho, 22 de julho. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse é o site deles, tá? É o William, gente. O William, muito querido aqui. William, obrigado. Obrigado, você trouxe umas coisinhas para a gente aqui que não tem como não gostar. Olha que maravilha aqui. É, eu sei que o doutor aqui vai ficar meio esquisito, vai olhar meio esquisito aqui para a gente, né? Mas não é sempre, né, doutor? Não, de De vez vez em em quando quando pode. pode. De Não, vez de em vez em quando quando pode. pode, Ah, pelo amor de de Deus. vez em quando pode. Nem É. tanta sério. Então, Aham. então tá aqui, ó, gente. Ó, o telefone dele está ali, ó. É 3019 2010 22730330 ou 9130 56735. O doutor Bactéria, você acha que eu decorei tudo isso? Claro que não decorou, mas você entra lá, escreve ó, Panificadora 22 de julho no Instagram, tá? E dá uma seguida, tem todas essas maravilhas aqui. William, obrigado, cara, você é parceiraço, tá? Obrigado. Tá, então, vamos voltar aqui. Quero saber tudo aqui, que eu tô com uma série de problemas aqui. Eu acho que gente, eu estou meio direcionando esses meus convidados aqui, que eu estou indo em cima É. dos meus problemas que eu tenho Ah, aqui, esse negócio, tá? E aqui é o meu médico, ele que vai fazer umas infiltrações, né? É isso que é. pode chamar? A gente tem vários tipos de tratamento para artrose, né? Mudou O que que eu bastante tenho, coisa, né? doutor? O que que eu tenho? O que que é artrose? Então, a artrose, em tese, Hum, ela é a degradação, a morte da cartilagem, que é a almofada que reveste a articulação. É, a grande confusão hoje, né? ah, Porque hoje em dia a gente tem muita informação, às vezes a internet até atrapalha, sim. é que pela Organização Mundial da Saúde, a artrose, Hum, ela vem com envelhecimento, ela significa envelhecimento de cartilagem. hum, Mas tem muita gente que envelhece, 70 a 80% das pessoas que envelhecem e tem artrose de envelhecimento, que está compatível com a faixa etária, não ah, sentem dor, não é um problema. Inclusive tem até atletas, até saiu uma reportagem na SPN há uns 2 anos atrás, um corredor chinês, um velocista chinês de hum. 103 anos, desafiando o Bolt para uma corrida. Então, assim, óbvio que ele tem. Se a 103 gente anos. for pensar que a Ah, artrose é envelhecimento da articulação, ele vai ter artrose. Mas hum. fala, como que ele pode correr? Como que ele Você não pode imagina desafiar que o eu tenho Bolt? isso. É porque, Eu não, na eu verdade. não desafio nem se de 101 anos. Então, a gente tem uma diferenciação: a Sim. artrose envelhecimento e a artrose doença. A artrose doença é quando aquela imagem na radiografia, aquele exame físico do paciente está incompatível com a idade cronológica. Então a gente pega, por exemplo, pessoas que operaram ligamento, perderam menisco, pessoas acima do peso, pessoas que têm um ambiente inflamatório, que a Fernanda bate muito na tecla, Sim. já até conversei com a Fernanda. Isso acelera demais e às vezes a artrose está muito acelerada para a idade do paciente. Então, se a Hum. gente for conceituar artrose e doença, o que você tem é uma artrose e doença de quadril.
Eu tenho uma artrose, isso é compatível? Eu tenho uns 69 anos, é compatível com a idade? Ou já Então, eu tô adiantado nela? pela radiografia é um pouco acelerado, a Sim. artrose já pegando osso com osso, causando sintomas para atividade do dia a dia. Então a gente considera como doença. Tem que tomar cuidado, por que que eu bato muito na tecla? Sim. Porque muitas vezes o paciente vai bater no médico lá e aí faz uma ressonância, um raio-x, e às vezes o médico diz que a dor da pessoa é pela artrose, e às vezes não é. Pode estar tendo uma outra fonte de dor. Então é importante examinar. Dentre tudo que a gente tem hoje de recursos, nada substitui a mão do médico examinando o paciente de maneira tradicional. Nada substitui. Sim. Então é importante examinar e ver de onde está vindo a E dor do o que que você paciente. sente? Você põe a mão, Você tem que ver a amplitude de movimentos, tem que ver se a Sim. articulação, porque assim, a artrose é uma doença que ela causa perda da amplitude de movimento, né? Então, por exemplo, uma pessoa com artrose de joelho, ela vai ter dificuldade de esticar o joelho, vai ter dificuldade de dobrar o joelho, vai entortar. Uma pessoa com artrose de quadril vai ter uma dificuldade de flexão do quadril, vai acabar sobrecarregando a lombar, vai ter dificuldade de amarrar o É por cadarço, isso por que eu exemplo. dou, minha lombar dói. Por isso, na verdade, a lombar ela trabalha em conjunto com o quadril. Quando uma articulação está doente, a outra fica sobrecarregada. Ah, A então gente chama de porque a lombar síndrome, dói demais a gente também. chama de síndrome hip spine. Sim. Por isso que você tem que, às vezes, a pessoa chega no consultório com dor lombar e a gente vê que o quadril está travado, você infiltra o quadril, por exemplo, faz um tratamento e a lombar melhora por tabela, e vice-versa. Ou às vezes, por exemplo, chega uma pessoa lá com uma artrose de colunas e não tinha tanta indicação, mas vai lá e faz aquela cirurgia que trava a coluna, chama artrodese, o quadril começa a ficar sobrecarregado e a pessoa passa a desenvolver dor no quadril. Então tem que ter muito bom senso no tratamento. Sim. E dá para descobrir isso daqui só clinicamente ou tem que ter ressonância, tem que ter Os dois. os dois? Associação da história do paciente, que tem que ser muito bem ouvida, muito bem coletada. Só pela história do paciente a gente já começa a imaginar onde está o problema. Segundo, do exame físico. E terceiro, do exame de imagem. O exame de imagem ele é chamado em medicina de exame complementar. Ah, tá. Então, exame de sangue, exame de imagem, todos os exames que a gente faz em laboratório é complementar. Então, ele serve para ajudar o diagnóstico do médico. O diagnóstico do médico, tradicionalmente, é feito pela mão, pelo exame físico, né? E eu sou assim, eu sou de uma geração de transição. Eu me formei em 99, então eu peguei esse começo da internet, então eu sou tradicionalista. Sim. Mas eu uso as redes sociais para divulgar muita coisa, divulgar informações éticas, mas eu sou tradicionalista. Eu não dou nenhuma opinião antes de botar a mão no paciente. Ah, o que que é infiltração? A infiltração é você colocar dentro da articulação alguma substância que ela vai alterar a evolução da doença. Então, por exemplo, a gente pode infiltrar um joelho, um quadril, um ombro com um ácido hialurônico. A gente pode infiltrar com cortisona, por exemplo. Esse ácido hialurônico é aquele mesmo que faz É o o mesmo nome, lábio, é o mesmo nome, mas é outra molécula. A molécula de ácido hialurônico que é usada em preenchimento, ela é uma molécula de labial. alto peso molecular e ela tem que ficar no tecido justamente para ter o efeito de beleza, né? De embelezamento e tal, o efeito cosmético. O ácido hialurônico que é jogado dentro da articulação, ele tem efeito biológico, então ele reduz a morte celular da cartilagem, ele lubrifica melhor a cartilagem, ele ensina a articulação a fabricar um líquido sinovial de qualidade melhor, e a gente tem agora os chamados ortobiológicos, que no Brasil são considerados experimentais, que envolve a terapia de célula-tronco, e a terapia retirada do próprio sangue chama plasma rico em plaquetas. Tudo isso a gente faz como infiltração dentro da articulação. O que que você acha? O que que você mais indica ou depende muito do paciente? Então, aí, excelente pergunta. Depende muito do paciente. Porque vamos lá, se a gente pega um paciente que tem indicação de prótese, de quadril ou de joelho, vamos pegar um paciente entre 75 e 80 anos de idade com um comprometimento importante da qualidade de vida. Não dá para a gente ficar tentando muita coisa. Né? É prótese, a gente tem que operar logo enquanto tem saúde para já recolocar no dia a dia e prescrever atividade física. Agora, eu pego uma pessoa da minha idade, 50, uma pessoa entre 50 e 60 anos de idade, a gente tem um tempo para a gente tentar algumas coisas aí antes de pensar na prótese. Vamos tentar infiltrar com ácido hialurônico, vamos tentar uma terapia celular, vamos tentar uma artroscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva para você limpar a articulação para ela conseguir trabalhar um pouco melhor. A gente tem esse gap de janela. Agora, tem que trabalhar com bom senso, porque senão é aquela velha história de perder tempo e dinheiro do paciente, entendeu? Ah, senhorinha lá tinha indicação de prótese, ficou tentando coisa e tentando terapias alternativas e acabou não tendo sucesso. Chega uma hora que não tem mais condição clínica de ser operado. Os planos de saúde cobrem?
Os planos de saúde cobrem algumas infiltrações que têm o aval da Anvisa no Brasil. O que é experimental, os planos não cobrem. Então, terapia celular. A terapia celular, que envolve terapia de célula-tronco, o paciente ele tem que assinar um termo de responsabilidade, tem que entrar nos protocolos de pesquisa, tem que ser dentro de pesquisa. O médico tem que ter o protocolo de pesquisa dele aprovado ou pelo chamado CEP, que é um comitê de ética do hospital, ou CONEP, que é de Brasília. Sim. E aí ele consegue fazer os estudos experimentais dele como ele quiser. Mas, em tese, no Brasil, a gente não pode fazer terapia experimental em pacientes sem ser fora de estudo científico. Quer dizer, pode, mas o convênio não cobriria. Não cobriria, não cobriria. Né? E você tem tido resultados bons? Tenho. Eu tenho seis projetos de pesquisa aprovados. Sim. Eu tenho agora recrutado alguns pacientes meus e algumas federações, como eu trabalho muito com esporte, sim, a gente tem recrutado alguns atletas. Tem um monte, né? De gente tem. Passando mal. Atleta tem um monte, né? Inteiro, né? Então eu tenho feito alguns experimentos, a gente ainda está numa fase inicial de coleta de dados, tal. Eu tenho feito algumas revisões sistemáticas da literatura, né? Que é você juntar vários estudos para a gente ver correlação, se realmente aquele determinado tratamento ele tem sucesso. Eu saí muito do Brasil para estudar, eu estava agora ano passado na Itália fazendo um estágio com a doutora Elisaveta Con, que é quem mais publica e mais entende de célula-tronco no mundo, na minha opinião. E tem um convite agora de ir para a Alemanha para testar uma membrana nova, que é um scaffold que se implanta a célula-tronco para a gente colocar no tecido. Então eu tenho saído bastante, mas... Você acha que vale a pena fazer essas coisas agora dentro desse processo de artrose? Eu acho que sim, dependendo do paciente, sim. Os melhores candidatos são pacientes que têm artrose considerados jovens, pacientes abaixo de 70. Então... Pode ser. Mas vamos lá, a idade... Põe o nome aqui. Mas a idade ela não é um fator único, né? A gente tem que pensar assim, tem pessoas de 70 anos de idade que são maratonistas, são montanhistas, são pessoas que fazem musculação, muito ativos, são pessoas que têm muito... Então, assim, a gente não pode ir colocar a idade como único fator, né? Que a gente já sabe assim, quanto mais ativa a pessoa, quanto mais magro, como por exemplo a Fernanda Venturini, a gente sabe que o ambiente no corpo dela, a genética dela, é de um turnover celular muito bom. Então é uma candidata ideal para fazer esse tipo de tratamento. Agora, você pega uma pessoa com mais idade, que nunca praticou atividade física, obesa, tabagista, com doenças associadas, tomando uma cortisona, a gente já não consegue um resultado tão bom. Entendeu? Mas eu tô doando meu corpo aqui, encaixou em quase tudo isso. Eu não sou tabagista, não sou nada disso. Vamos. Onde eu vou? Onde eu vou? Isso daqui, né? Hoje em dia a gente vê que muita gente está com doença de coluna, né? Sim. O que se faz com uma pessoa com tanto problema assim, que parece que ela já está parece que se entregando, ela está falando que, nossa, meu próximo passo vai ser cadeira de rodas. Então, o próximo passo mesmo? O que você acha? Então vamos lá. Por exemplo, se a gente pega estatísticas de médicas, até 1950, era muito raro a gente falar de doença de coluna, era muito raro. A não ser escoliose, escorregamento de vértebra e tal. Hoje em dia, todo mundo tem algum problema de coluna em algum momento da vida. Por quê? Muito tempo sentado. Quando você está em pé, é uma vez seu peso passando pela coluna lombar. Aquelas almofadinhas que a gente tem entre as vértebras, chamado disco intervertebral, elas funcionam de maneira harmônica. A gente envelhece, né? A partir dos 35 anos a coluna começa a perder água, vai ficando mais frágil e ela pode afundar, o disco intervertebral pode afundar e a gente pode ter ou a protusão discal ou a hérnia de disco. Protusão é a saída. Protusão é quando a vértebra amassa e ela faz como se fosse uma linguinha. Uma linguinha para fora, mas não tem a herniação toda. E a hérnia de disco é quando todo aquele componente do disco intervertebral que chama o núcleo pulposo, ele vaza, ele extravasa. Ele pode comprimir raiz nervosa, causa dor tanto da compressão quanto a dor neuropática, que é uma dor de compressão de raiz nervosa. E aí, mas dá adormecimento do pé? Dá adormecimento do pé, perde força, demanda cirurgias, cirurgias complexas e tal. Mas da onde vem a causa, né? Por que hoje em dia muita gente tem isso? É muito tempo sentado. Você pega pessoas que trabalham, por exemplo, sentadas em escritório, qualquer serviço que seja. Você vai perguntar para a pessoa, quanto tempo você passa sentado por dia? 4 horas, 5 horas. É muito tempo. É muito tempo. Você imagina assim, ó, quando você tá sentado, o disco ele amassa e a água sai dele, igual uma esponja. Quando fica em pé, essa água ela tende a voltar, ele reidrata e você mantém uma coisa fisiológica. Você fica muito tempo sentado, essa água não volta. Quando você fica em pé, ela não volta completamente. Então você acelera a degeneração, principalmente dos últimos discos, que é chamado L4, L5, L5, S1. Então a gente pega na ressonância
Black Disc, que é o disco mais preto na imagem, protusão, hérnia, mas tudo é causado pelo excesso de tempo sentado. O tempo sentado é um veneno. Tô minha charada, cara. Eu tô... Fora que outra coisa, quando você está em pé, mesmo andando, correndo, você está ativando a musculatura em volta da coluna, que é chamado core lombar. Então o core, a musculatura chamada multífido, ela faz uma distração na coluna, ela puxa a coluna para manter ela numa posição estável. Você sentado está relaxado o core, ele não está tendo função, a musculatura está lá sem funcionar. E aí a pessoa que passa muito tempo sentado, uma das coisas que pouco médico vê na ressonância, e eu, ao longo do tempo, aprendi a ver, é a quantidade de músculo. O músculo, ele vai sendo substituído por gordura. Então, você pega uma pessoa que tem dor nas costas, às vezes ela não tem uma imagem tão importante, mas ela tem a chamada lipossubstituição. O músculo passa a ser substituído por gordura. Sim. Ela tem menos músculo. Então, é muito comum de você pegar uma pessoa com uma protusão, uma hérnia sem compressão radicular, você começa a colocar ela para fazer bicicleta, ou para fazer um pilates, ou corrida, e ela melhora. Fala, mas como? Como que o cara começa a melhorar correndo? Quando a pessoa começa a correr, automaticamente, a cada passo, o core tem uma contração. O core, quando você vai fazer um movimento de você levantar sua mão para pegar um objeto, antes de você começar o movimento, o core lombar já contraiu. Então, o fato de você estar correndo, o core está tendo uma contração. Então, é muito comum da gente pegar... movimentando. O paciente chega no consultório e, infelizmente, a maioria dos médicos não tem a menor noção de esporte, de comportamento daquela articulação no esporte, fala assim, você não pode fazer esporte. Aí você agrava duas condições. Primeira condição de a contração muscular fica ruim. Então, a pessoa mantém a atrofia muscular e nunca vai melhorar aquela questão. Segundo... Piorar. Pode piorar. Segundo, existem diversos estudos mostrando que quando a pessoa pratica esporte, você tem um impacto direto na chamada dor crônica. Então, por exemplo, quando você se machuca, você tem uma dor de contração, fibras de contração, que leva um impulso de dor rápido na sua cabeça. Quando você mantém essa dor, qualquer dor que seja, ela começa a cronificar. Existem alterações anatômicas no seu cérebro que facilitam a via de dor e levam a outras condições orgânicas e psíquicas na pessoa. Então, quando o médico chega para o paciente e fala assim, você não pode praticar atividade física devido a essa condição na sua lombar, está condenando a pessoa a ter dor o resto da vida. Então, tem que ter muito cuidado. Óbvio que você não pode fazer nada que vá forçar naquele momento de dor. Mas sempre tem um tipo de exercício que poderia fazer. Uma pessoa que tem uma hérnia de disco, por exemplo, sem complicação, ela pode colocar um colete, ela pode ir para academia, ela pode treinar no membro superior, ela pode treinar pranchas na academia, ela pode fazer uma bicicleta ergométrica, dependendo do caso, pode andar na esteira. Pronto, você já está tendo os benefícios da atividade física. Você está ativando o core lombar da pessoa. Então, existe um trabalho científico sueco que ele mostra que as pessoas que acima de 40 anos de idade, 80% a 90% já tem alguma alteração degenerativa na coluna. Pessoa de 80 a 90 anos? Não. As pessoas acima de 40 anos de idade, 40 anos de idade. A gente já tem uma incidência de hérnia de disco em torno de 80% a 90%. Tá. 80, e a maioria tudo isso, não sente, a maioria não tá sente brincando. nada. A maioria não sente nada. Nossa, 90 quase está comprometido inteiro. Por isso que uma ressonância magnética de qualquer articulação que seja, qualquer uma que seja, isoladamente, então é assim, olha essa ressonância. Para mim não significa nada. Entendeu? Não significa nada porque você tem que ver a questão completa, tem que ver a questão do paciente em si. Por isso que você falou que tem a parte clínica, que tem que olhar, tem que tocar na pessoa. Uma coluna... Hoje, por exemplo, eu peguei uma senhora no consultório com 57 anos, com a coluna já com início de degeneração, o médico falou para ela que tinha artrose. Não tinha artrose. É uma coluna super sadia para uma pessoa de 57. Até falei para ela, sua coluna é melhor que a minha. E ela tinha outras dores no quadril, chamado sacroileite, que é uma inflamação no sacro osso logo embaixo. Eu perguntei, o médico te examinou? Não, eu só vi o exame de imagem. Então não tem como fazer diagnóstico, entendeu? Não tem como tratar. Quer dizer, vai tratar errado. Vai tratar de maneira errada. Vai tratar errado. Exatamente. A gente tem um problema hoje, que é, principalmente essa geração nova que está saindo de médicos, que é confiar muito em exame físico, muita correria, muito volume, muita informação. Muita gente, em vez de investir na própria formação, fica investindo em marketing. E o marketing médico, eu estudo muito marketing médico. Eu acho que eu pratico bem o marketing médico, começa com a formação.
Sim. O médico tem que ser bem informado para ele poder divulgar o trabalho dele, senão vai virar um Que vem com a papagaio. segurança, né? É. Mas você está falando, me falaram isso, que eu tenho problema de artrose e tudo. Me falaram que, olha, você só vai poder fazer alguma ginástica, alguma coisa física depois que você colocar uma prótese. Não, pelo amor de Deus. Sim. Existe hoje prescrição de atividade física para quem tem artrose de quadril, tem prescrição de física para quem tem artrose de joelho. A gente, o que acontece? Vamos lá. Nosso corpo é feito para ter movimento, né? Nosso movimento, você é formado na área da biomedicina, então você sabe que tudo é uma reação química. Sim. A articulação, quando ela fica parada, ela começa a morrer, ela começa a degenerar e chega um momento até que ela funde. Então, o sedentarismo ele acelera a artrose. Sim. Tem alguns estudos provando que quando a pessoa fica parada, a quantidade de produtos inflamatórios dentro da articulação é muito grande. E quando a pessoa fica moderadamente ativa, a reação inflamatória da articulação ela é muito menor. Então, tem uns estudos bem interessantes de populações da mesma idade, população sedentária e a população que pratica corrida de rua. Esse estudo conclui, agora esqueci a universidade que foi publicado, que quem corre degrada menos cartilagem e envelhece menos Porque o pensamento seria o contrário, né? Exatamente. Seria o contrário, você vai batendo. Antigamente se achava que a atividade física ela degradava a cartilagem. Sim. Hoje em dia existe um negócio em medicina, um nome esquisito chamado mecanotransdução. Então você caminha, pedala, faz musculação, aquele movimento, você jogando aquela carga fisiológica, carga normal na articulação, na cartilagem, a célula cartilaginosa que chama condrócito, ela é estimulada a fabricar matriz extracelular, o colchão, que é o colágeno tipo 2. 90% é o colágeno tipo 2. Então, quanto mais se faz atividade física, maior a mecanotransdução e você fabrica mais matriz extracelular. Então, a atividade física é regenerativa. Olha, rapaz, eu estou me enrolando cada vez mais, né? Puxa vida, a gente acaba ficando parado por causa disso. Não pode. Mas você vai dar mandado e dói muito, né? Então, assim, tem que ver o que é possível de se prescrever. Que não pode a infiltração doer articular, vamos falar de infiltração articular. Se você joga um produto dentro da articulação, corticoide, que eu não gosto muito, ácido hialurônico, que eu gosto, que é meu carro-chefe, ou algum produto. Gente, eu vou fazer isso daqui com ele, tá? Eu vou vir falar para vocês aqui qual foi o resultado. Olha lá, hein? Olha lá. Vai ser. Não, eu confio totalmente. Tá? Então vamos lá. A gente joga dentro da articulação. O efeito principal de analgesia é depois a gente prosseguir para a prescrição de atividade física para o paciente. Porque não pode o paciente melhorou da dor no quadril ficar parado com medo. Ele tem que fazer atividade física. Você falou uma palavra exatamente, você qualificou a pessoa que a pessoa acaba tendo. Eu tiro por mim, vai. Eu dou mandada, dói. Então você acaba criando medo de andar. Puxa vida, eu vou dar uma palestra, vou ter que gravar um negócio, vou fazer não sei o que e tal. Meu Deus, se eu fizer isso, sei que vai doer. Então, esse é o problema. E aí você já começa a ter cronificação da dor e você começa a ter um negócio chamado em medicina de cinesiofobia, que é medo do movimento. Então não pode. A ideia de você infiltrar não é só tirar dor, não é um tratamento só paliativo. Muita gente fala, é paliativo. Vai segurar até onde der e faz a prótese. Às vezes não. Eu tenho pacientes com um quadril travado, bem travado, que você infiltra e o cara acaba repetindo uma vez a cada 1 ano a 2 anos. Mas uma coisa tem que ficar, assim, bem claro, sendo bem ético, assim, bem honesto. A infiltração articular, principalmente pensando em ácido hialurônico, cada articulação tem estudo. O quadril, dentre todas as articulações, é que tem menos estudo. Então, eu vou devagar. Eu faço uma e fico observando. Tem paciente que melhora e fica absurdamente bem, e às vezes você não tem nem consegue explicar o porquê. Tem paciente que piora para depois melhorar, e tem paciente que não melhora muito. Então é meio que a gente... Bem na dúvida. Não, mas o meu vai dar certo, vai dar eu tenho certo. certeza. Vixe, não, já emagreceu, já está com ambiente anti-inflamatório no corpo. Já tirei umas coisas que a Fernanda Vitorila falou, que você tem que tirar açúcar, tirar leite, né? Tirar... Gente, tudo que ela falou está aqui, gente. Depois a gente chega aqui. Mas isso daqui, como o doutor falou, você pode comer desde que nada exagerado. Eu acho que tudo que... Até a questão assim... Fala-se muito, por exemplo, eu não sei se você citou no podcast com a Fernanda, sobre o álcool, por exemplo. Não foi que você falar alguma coisinha? Eu acho assim, se a pessoa não estiver tendo problema com o consumo muito bem moderado do álcool. E... Doutor, se quiser comer, fica à vontade. Obrigado. Não estiver tendo muita... vamos dizer assim, a pessoa ela está bebendo e está ganhando peso
e está tendo mais reação inflamatória na articulação, é hora dela modular esse consumo de álcool. A mesma coisa isso daqui. Eu acho assim, a gente não pode ser radical, né? Nem abandonar, nem largar e todos os dias consumir o que quiser, que é muito ruim, principalmente depois dos 40 anos. E nem também ser extremamente radical e você ficar fazendo uma dieta que psicologicamente ela tá te fazendo mal. Eu apesar de não ser... Eu sou ortopedista e médico do esporte, eu não sou nutrólogo. Mas toda vez que chega paciente que vai me perguntar sobre emagrecimento, eu acho que o principal foco é dieta. Hoje em dia se prescreve muito remédio para emagrecimento por fomento da indústria farmacêutica. O que você acha desses remédios? Então, eu acho que quando é necessário, sim. Mas eu acho que hoje tem tido exagero, muito exagero, porque é muito... o próprio paciente ele quer a canetinha, né? Ele quer o remédio para emagrecer. Todo mundo quer uma coisa mágica. Né? Todo mundo quer uma coisa que faça ele emagrecer sem ter muito esforço. Eu acho assim, a dieta tem que ser adaptada. Eu acho que é importante a pessoa entender quantas calorias tem num pãozinho desse, quanto ela pode comer por dia, quanto ela pode modular de acordo com a atividade física. Por exemplo, eu pedalo. Quando eu faço um pedal no mountain bike forte, eu gasto 1.200 calorias pelo relógio. Então eu consigo modular. Naquele dia dá para comer uma pizza à noite? Dá, porque a gente faz um cálculo calórico. É importante a pessoa entender o cálculo daquilo lá. Ela entender o que é um alimento que pode causar mais inflamação no corpo. Um industrializado, um álcool, muito sal, carne vermelha. Os alimentos causam inflamação? Então, é um pouco controverso, mas existe uma corrente de pensamento que fala da inflamação de baixo grau. Então a pessoa come aquilo, existe o tecido gorduroso, ele começa a liberar uma enzima chamada interleucina 6, que aumentaria a inflamação nas articulações e seria responsável pelo infarto e por problemas cardiovasculares, né? A gente chama isso de síndrome metabólica. Então algumas pessoas têm uma predisposição maior a isso. Então acúmulo de gordura abdominal, inflamação das articulações, hipertensão, colesterol alto. Então tem essa corrente. Eu acho assim, voltando a falar, eu acho a sua opinião, o que você acha? Eu acho que a pessoa tem que ir devagar na dieta. Toda vez que a gente faz uma dieta, o corpo ele responde rápido e ele para. A pessoa vai, perdeu 5 quilos, vou perder 15, às vezes não consegue, porque o nosso organismo é muito inteligente. Mesmo, né? Você começa a emagrecer, de repente aí para. O que acontece? O nosso corpo é o mesmo corpo dos homens das cavernas, né? Então, na época pré-histórica, nosso corpo aliás, a maioria dos mamíferos, né? A gente tende a acumular gordura a gente não sabe quando é que você vai comer de novo. Então, é uma reserva energética, é muito inteligente. O músculo ele reduz de tamanho, reduz o gasto energético. Então, parou de treinar, perde massa muscular. Mas a minha gordura vem daquele maldito pré-histórico que estava lá na caverna. Putz, então, o corpo, áudio dele. Então, o corpo ele tende a se adaptar. Então, você está fazendo uma dieta e você está reduzindo, daqui a pouco ele se adapta e tem que trocar a dieta. A mesma coisa com esses remédios. Mas a galera tem entrado muito com esses remédios. A gente vê gente, às vezes, de 20 e poucos anos, que nunca fez dieta, nunca fez atividade física, usando essas canetinhas. Eu acho criminoso. Eu sei que tem alguns colegas que fazem, mas eu particularmente acho criminoso. Eu acho que tem que deixar como segundo plano. A pessoa tem que entender a relação de alimentação, tem que entender a questão da atividade física, o quanto a atividade física vai ter de impacto nas doenças da pessoa, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que uma carga de treinamento aeróbico ou anaeróbico vai reduzir pressão. Eu, por exemplo, eu sou da geração dos anos 80. Anos 80, a pessoa achava que quem fazia musculação tinha pressão alta. E eu, como fui criado no interior de São Paulo, Que lugar que você é? São José do Rio Preto. São José do Sou Rio Preto. caipira, Eu também isso, eu sou de Ribeirão Preto. Então. Por isso que a gente Ribeirão. entende tudo que a gente fala aqui. Ribeirão, né? Ribeirão Preto, porquê, carne, bactérias. Então, eu não fazia musculação, eu sempre gostei de treinamento outdoor. Eu comecei a fazer musculação quando eu vim para São Paulo. E eu tinha uma hipertensão familiar que era uma meio limítrofe, né? Então eu vou ter um remedinho mais leve e tal, e era hipertenso. Às vezes batia 13 por 9, questão da profissão também, excesso de trabalho e tal. Eu comecei a fazer musculação e minha pressão despencou. Hoje é 7 por 12, 8 por 12, fazendo musculação. A gente chama em medicina de dose e resposta. Treinamento, resposta. Então eu tô tirando o remédio, entendeu? Essa que é a questão. Dieta, treinamento, tira remédio, entendeu? Artrose. Tá tomando lá um monte de suplemento, bababá. Começou o treinamento adequado, melhora os níveis de dor. Você pode ver que a atleta, tipo a Fernanda, o limiar de dor é extremamente alto, né? Por quê? Porque é treinamento, é esporte, endorfina.
você começa a tirar, você vai combatendo a dor crônica, você vai Tira melhorando. anti-inflamatório, tira Tem analgésico, efeito vai tirando o que não anti-inflamatório está sobre a sentindo. articulação, a pessoa Sim, emagrece, tem os efeitos benéficos, ganha força muscular, você sim. melhora a questão da condropatia. Então, por exemplo, eu tenho jogadores de futebol que eu acompanho que tem artrose extremamente grave e jogam de maneira profissional. Nossa, meu Deus do céu, Entendeu? artrose grave joga. Mas Como é que você vai ver consegue? assim, é cara que tem 4, Sim. 5% de gordura no corpo, é cara com um ambiente totalmente anti-inflamatório, que não consome glúten, que se alimenta bem, tem uma baita massa muscular, tem um padrão de contração muscular excelente. E o cara desse quando parar? Então, aí é outra questão. Hum, Ele vai ter acelerado demais o desgaste articular dele. Sim. Ele vai pagar o preço lá na frente, eles sabem disso, sim. né? Quando a gente vai tratar um atleta profissional de qualquer modalidade, a gente já fala com o empresário, com a família, com o jogador, que o principal objetivo do tratamento é manter rendimento, né? Tanto é que infiltração é muito popular no esporte, né? O PRP, alguns casos de corticoide, apesar que o corticoide ele também é doping, mas é muito comum o jogador infiltrar o joelho, é muito comum. Ele sabe que ele vai pagar o preço lá na frente. E a gente tem as cirurgias minimamente invasivas que você trata a pessoa e não chega, por exemplo, numa prótese, né? Mas ele sabe que ele vai pagar o preço lá na frente. Você viu o Zico, cara? Sim. Nossa, o Zico tá muito ruim do joelho. Então, ele tá, mas você vê que ele tá jogando. Ele jogou, ele mas joga. nossa, ele andou meio mancando. Mas se você pegar uma radiografia do Zico, Sim. vamos lá, pega o raio-x do Zico, e pega um raio-x de uma pessoa do mesmo sexo, da mesma idade, que nunca fez nada, tá lá no bar bebendo cerveja. A mesma radiografia, as duas iguais, outro cara vai estar pior. Entendeu? Por quê? Sim. Porque o Zico tem um ambiente, ele sempre fez atividade física, já foi Quer dizer, atleta. o Zico tá mancando, o outro nem vai andaria. O outro vai estar Nem pior. andaria. O outro vai estar pior. Porque são outros fatores. Grau de ativação muscular, a renovação celular de um atleta é muito mais rápida, é muito melhor. Então, qualquer atividade que o Zico faça, ou qualquer outro atleta faça, que tire a reação inflamatória e tenha uma resposta muscular, ele já vai melhor do que um obeso, um cara, entre aspas, largado. Você me convenceu, eu vou entrar em academia, cara. Mas tem que direcionar, né? Eu acho que é sempre bom um médico fazer tudo uma receita do que a pessoa pode fazer e entregar para o personal, né? Tem que avaliar porque é o seguinte, o sedentarismo ele é muito perigoso. O esporte não é perigoso, o sedentarismo é perigoso. Então a gente pega, por exemplo, vou te dar um exemplo, eu trabalhei com futebol profissional. Atleta, jogador de futebol acima de 35 anos de idade, para ele entrar no clube, ele precisa de 3 atestados de um médico dizendo que ele pode jogar. Sim. Então você começa a ter riscos cardiovasculares, risco de mal súbito, morte súbita, que às vezes a gente vê de acontecer, risco de lesão. Então a pessoa tem que passar numa avaliação pré-participativa. Até quando vai contratar, né? Vai contratar o jogador, ele faz um monte de exames, né? Eu lembro quando eu estava no Bragantino, os caras toda hora, tem jogador tal, avalia lá, tal. Tipo, examinava o cara, via a questão cardiovascular e tal, pra gente ver os riscos dele. Sim. Então, tem que passar por uma triagem pré-participativa. A última palavra é sua? Sim. A última palavra do médico, sempre já está tudo certo, acertar o preço, o cara vai começar, não sei o quê, chegou para você... Sem meu atestado, não joga. Não joga. É como eu te falei, acima de 35 anos, né? são 3 atestados. Nem contrata. Então, você tem risco de arritmia cardíaca, né? Teve aquele caso em 2004 lá, infeliz do Serginho, do São Caetano, né, que ele acabou tendo um mal súbito e faleceu em campo. Todas essas coisas têm que ser vistas na avaliação pré-participativa. É que as pessoas têm que saber que o esporte não é perigoso. Eles tinham feito exame nele? Não entendi. Tinham feito exame do Serginho? Não sei como é que foi na época, não consigo te dizer. Chegaram a falar. Eu não consigo te dizer. Sim. Mas aquilo abriu uma janela, um precedente. Acendeu o um Brasil alerta. sempre tenta fechar a porta depois que o ladrão entrou, né? Acendeu um alerta. Põe um muro, por quê? Você chega numa casa que não tinha muro, aí o cara tá botando cerca, tá coisa, viu? Mas você chega lá, o que aconteceu? Aí entrou um cara robô semana passada aqui, sempre assim, né? Então, a grande questão é você fazer a avaliação pré-participativa, ver a questão articular. O importante é o médico entender de treinamento, né? Para ele ter uma linguagem mais horizontal com o treinador e orientar o paciente. Mesmo assim, às vezes tem que adaptar. A pessoa não se dá bem com o treinamento, a pessoa quer fazer a musculação, não se dá bem com esse professor, tem que trocar de professor. A pessoa quer correr, não se dá bem com assessoria, tem que trocar assessoria. É muito comum, volta um pouquinho para físio, mas é multifatorial, mas tem que fazer avaliação médica antes do esporte, porque o grande problema hoje é que as pessoas ficam vendo rede social, corredor, maratonista, crossfit, o cara já entra querendo arrebentar. E é onde mora o perigo. O cara, às vezes, ele se machuca
ou ter algum problema orgânico mais grave, e às vezes essa lesão que a pessoa faz é reversível. E o cara ficou parado muito tempo, né? É. Parado muito tempo já quer. Ele fazia 200 abdominais, corria 10 quilômetros, aí o cara ficava parado 5 anos. Sim. Ele quer voltar com 200 Ele abdominais. volta com a mesma planilha, é muito perigoso. Então Muito tem que perigoso, ser né? adaptado. Tem que Sim. pegar um treinador experiente e o treinador tem que ir orientando para que ele consiga voltar sem causar nenhuma lesão. Cara, eu me lembro que eu estava numa academia, já tinha professor, pessoal de educação física, tudo. Aí ela fechou. Fechou e nós fomos transferidos para uma outra escola que tinha lá, que só tinha bombadão. Bombadão. Uhum. Aí eu fui fazer, me lembro que fui fazer aquele de perna. Cadeira Sabe que você põe extensora. aqui, extensor, fazendo. Aí o cara começou do meu lado, põe mais peso, bota mais peso, que é isso, menininha, bota mais peso, não sei o quê. Então fui tentar forçar, eu só senti um plá, Nossa. senti um pé. Uhum. Me levaram de lá carregado pro hospital. Foi. Uhum. Fiquei com um problema nas Machucou o quê? costas. Nem, Mas como, esse né? pré foi o quê? Joelho ou costa? Costa. 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 É, pode ter feito uma hérnia, né? Talvez, Uma hérnia aguda, né? talvez isso que eu tenho agora. Aham. Isso que eu tenho agora, que foi que eu fazia um monte de coisa, não sentia nada. Depois disso aí começou a sentir um monte de dor. Esse pré, pega mais peso, pega mais peso. O treinamento mudou muito, né? Então, Sim. o treinamento, eu acompanho o treinamento, apesar de eu sou médico de esporte, então alguns conhecimentos a gente mescla com os profissionais de educação física, mas eu sei que o treinamento mudou muito. Então, hoje, por exemplo, a maior cagada é aumentar peso. Até tem um jargão, quem carrega peso é burro. Entendeu? Eu fui burríssimo. Não, cara, você não foi bem orientado. Sim. O aluno é uma coisa, né? Então, É que estava lá, eu achei que ele era professor, cara. Pega, põe peso, que é isso? Então, hoje em dia, peso. por exemplo, você consegue fazer um mínimo, assim, uma repetição, a gente chama de fadiga concêntrica máxima, fazendo uma bissérie, né? Vamos treinar bíceps. Eu faço 2 exercícios diferentes de bíceps. Aqui eu faço até fadigar, não aguento mais, vou para um peso menor e faz um drop set. Ou uma bissérie. Você não sobrecarrega tanto a articulação e você dá uma resposta, você bate na musculatura, aquela fibra muscular ela tem a ruptura que ela tem que ter, entra ou ganho de força ou hipertrofia, os treinos são diferentes, mas você pode ganhar os dois, e aí você tem a resposta que quer. Essa história que eu vi, lá mesmo onde eu fazia academia, né? Depois entrei numa outra, eu sempre gostei de fazer academia, eu tô desesperado que eu tô parado agora, né? Então, mas sempre gostei de fazer. Tem que fazer. Então, rapaz, eu sempre gostei, eu tô com medo de fazer. Mas esse negócio, por exemplo, tem que ser adaptado. Por quadril, a gente tem que tomar cuidado. Então, quem tem artrose de quadril não pode fazer uma flexão muito grande do quadril, não pode fazer uma adução, jogar o joelho para dentro durante o treinamento. Tem as angulações de proteção com o mínimo de carga. Tem a bicicletinha ergométrica bem adaptada. O resto, abdominal, dorsal, core, é muito. Você pode fazer o que você quiser. Sim. Entendeu? Então é isso. Eu pedir depois ser uma receita para mandar para exercício na água, pilates. Né? Você acha legal já natação, essas coisas? Acho excelente. Uma coisa que eu mais gosto é associar. Eu, por exemplo, eu faço várias modalidades. Eu faço ciclismo indoor, eu faço mountain bike. Eu não gosto muito de speed, que é pedalar na rua. Eu gosto de perrengue, eu gosto de mato. Natação, acho muito legal. Eu gosto de travessia oceânica, eu gosto de natação. E eu aprendi a gostar de musculação, fazendo justamente um treino que não seja extremamente lesivo. Você faz travessia oceânica? Eu gostava de fazer, eu gosto de fazer. Quando dá, eu faço. Sim. Eu gosto de fazer. Minha mãe até falava, né, que o Adriano gosta de fazer tudo que é exagerado. A adrenalina deve estar 1000 aí, né? Mas fez bem para você, né? Você Faz sente bem. super bem. Porque assim, minha carga de trabalho, hoje no consultório eu recebo coisas muito graves, né? O consultório cresceu muito, eu atendo pacientes lá com lesões muito graves, lesões às vezes já operados, vários médicos, lesões que às vezes você tem que ligar para uma outra pessoa, discutir caso, o que eu faço, dor crônica. Às vezes não adianta só você tratar de maneira tradicional. Você tem que entrar com intervenção avançada de dor e tal. E é estressante, né? Eu administro a clínica então, assim, eu tenho que ter extravasamento. Né? Se você não extravasar com esporte, álcool, assim, não é que eu abomino o álcool. Eu até bebo uma vez a cada 2 semanas, um pouquinho e tal, um vinho, não tem problema nenhum, para não ser hipócrita, né? Eu tomo um vinho uma vez por ano, junto com os colegas, para tomar uma cerveja e tal. Mas tem muita gente entra na parte social da coisa, né? Que faz parte também, né? Mas, infelizmente, tem muita gente que está estressado, está cansado, e é muito fácil abrir uma garrafa de uísque e começar a tomar. Leva desculpa dentro de hoje, foi ter só para relaxar. E toma uma garrafa de uísque para relaxar. O problema é que... E não fez nada, né? De ginástica nenhuma. E aí o cara tem aquele efeito de relaxamento, que o álcool no começo ele relaxa e tal, mas ele começa o dia a dia.
a gente começa a ter os problemas do alcoolismo Sim. e às vezes a consequência é muito ruim lá na frente, né? Por falar em dia a dia, hoje em dia, com esse negócio de rede social, Sim. você anda na rua e tudo quanto é lugar, é ônibus, é lugar. A gente anda, nós estamos no shopping Sim. aqui. Se você for dar uma olhada no shopping, ó, o pessoal passando, ó, com o celular na mão, Celular na mão. e o movimento, o pessoal É. pega, o pescoço, ele está aqui embaixo. Aham. Está aqui embaixo. Sim. Às vezes quando não dá um trompaço em algum lugar, né? Aham. Esse movimento aqui, o trompaço, aí vou ir para casa. Pega e coloca uns 2, 3 travesseiros, fica desse Aham. jeito assim, aí deita, aí começa a dar dor nessa região, Sim. começa a região no pescoço. O que vai ser do futuro da humanidade? Então, a rede social, a celular, a internet, ela é uma grande incógnita porque eles têm investido cada vez mais, né? Então, se você Sim. for ver as estratégias de todas as redes sociais, é de manter a pessoa mais conectada. A gente sabe que isso vai trazer consequências futuras para o aparelho Porque não tem locomotor. fim, né? Uma coisa que eu acho muito alarmante é que as crianças, eu sou dos anos 80, Hum. a gente brincava na rua, Isso. né? Brincava, Então, né? bola queimada. Cara, como é que nós sobrevivemos, hein? Você sempre com esses carrinhos de rolemã. Carrinho de rolemã. Cara, não tinha freio, não tinha breque. É. A gente pegava aquelas ribanceiras, ia lá de Eu fiz cima. muito isso também. Né? Quando chegava lá embaixo, tinha aquela construção, né? Sim. Coisa de construção. Caía, arrebentava, Você chegava vinha em com casa o peito. sangrando, apanhava da mãe. Pô, meteu latte, daquele negócio. Meteu laticardia. Né? E hoje em dia as crianças, como a gente tem um problema social grave no Brasil hoje, né? O Brasil está muito mais violento do que antigamente. As crianças ficam mais em casa, vendo o celular e mais sedentárias. Na minha época não existia criança e adolescente sedentário. Até tinha, mas era mais raro. Então hoje em dia as crianças ficam em casa vendo o celular. Aí amiguinho chama para jogar basquete ou futebol na quadra. Começa a ter lesão que antigamente não existia. Por exemplo, na minha carreira dos últimos 5 anos, eu nunca operei tanto ligamento cruzado anterior de criança como agora. Você tá brincando, cara? Ligamento cruzado por criança? Tem um filho de um colega meu. Você tá brincando? Que ele foi descer para jogar basquete, descendo a escada correndo, aquela coisa de adolescente, Sim. de moleque, né? Correndo, blá. A patela dele pulou fora do lugar, ele arrancou nesse negócio, na luxação da patela, arrancou um pedaço de cartilagem, tivemos que operar ele na correria para colocar esse pedaço de cartilagem no lugar e fixar. Como é que ele desceu? Ele se arrebentou inteiro. Então assim, o que é isso? Dor insuportável, né? Sim, também. Sim. Então assim, é uma criança que começa a se machucar desde pequeno, até começa a brincar e fala umas coisas que... A artrose começa na infância. Criança sedentária, gordinha, tomando Coca-Cola, comendo porcaria. Ou a pessoa que não faz nada e de repente tem uma lesão grave, ela começa já a desenvolver um start, vai acelerar esse envelhecimento e lá na frente pode ser um adulto com problema. A minha mãe tem artrose brava. É genético? Então, entre mulheres costuma ser. Sim. Existe um gene... na verdade, assim... Eu também estou com isso. Existe assim, um pouco controverso a hereditariedade da artrose, né? Acredita-se que a artrose erosiva das mãos seja hereditária, o que na verdade não é que a sua mãe está te passando um gene para você ter artrose, é que é multifatorial. É que na verdade se acredita que o colágeno de quem tem artrose precoce e sintomática não é tão bom por codificação genética. Então isolaram-se, acho que 4 genes, agora eu não consigo te passar essa informação precisamente, mas que são defeituosos em algumas pessoas, e a gente vê que são pessoas que tendem a envelhecer um pouco mais rápido, começa a ter erosão cartilaginosa mais rápida, mas é multifatorial. Não pode só ser o gene. É como a pessoa come, como ela dorme, como ela pratica atividade física, entendeu? O que a pessoa tem? Eu nem sei, vocês vão falar besteira. Tem muita gente que fala assim, eu tenho tendência a ter artrose. Eu tenho tendência a ter essa doença na musculatura. Eu tenho tendência. Existe essa tendência? Então, esse é controverso, né? A gente não pode, porque assim, se você fizer uma radiografia e ver que tem uma artrose um pouco avançada para a idade, o cara não estiver tendo sintoma, acho que não é problema nenhum. E o que a pessoa tem que fazer para evitar? Então, se fala, tem essa tendência, vai amanhã, não sei o que, eu tô com dores. Ótima pergunta, que é a prevenção da gente ter problema lá na frente. Então, existe um negócio, você é da área da saúde, você sabe, existe uma pirâmide de evidência científica. Né? O que funciona pela evidência científica, né? Quanto maior a evidência científica, mais funciona. Vamos lá. Evidência científica número 1, a gente sabe que aquele tratamento que tem evidência científica número 1, a chance dele dar certo é muito grande. E pensando em artrose, desgaste, a primeira evidência científica que tem é atividade física, emagrecimento e dieta
Anti-inflamatória, dieta, Hum. a qualidade da dieta ser muito boa. Dieta anti-inflamatória, não É. anti-inflamatório. Não anti-inflamatório. Tá. Anti-inflamatório, a gente tem os anti-inflamatórios naturais, como a curcumina, a coenzima Q10, a creatina, mas é uma outra área. E tem os anti-inflamatórios não hormonais e hormonais que trazem efeitos adversos a longo prazo. Você gosta da creatina? Eu gosto da creatina, eu tenho estudado bastante Sim. creatina. A creatina mudou muito, né? Antigamente se achava que detonava os rins. Hoje em dia a gente sabe que não é assim. É que a creatina ela é degradada no rim em creatinina. Então quem toma creatina aumenta a creatinina na urina, que é um marcador de função renal, mas não necessariamente está desenvolvendo função renal. A creatina, existe evidência científica que aumenta de 10 a 20% da força, isso é importante no tratamento da artrose, e tem efeito anti-inflamatório sobre a articulação. Então, Então é na bom. fase, quando eu vou Qual a atender, quantidade que toma por dia? 3 gramas dia. Esse 3 é o ideal. gramas dia. Mas tem que ser muito bem prescrito, tem que ser avaliado e tal, para a gente ver se realmente está precisando, porque pode reter um pouco de líquido, etc. Então, é o ideal a gente ver se a pessoa realmente tem essa condição, tem que ver função renal. Então, não é tão fácil a gente chegar e prescrever a pessoa lá e comprar. Tudo tem que ser prescrito, passar no médico. Hoje em dia eu sou mais cirurgião de joelho e eu trabalho com uma médica do esporte do meu lado. Então, quando a gente vê que o paciente vai entrar num tratamento não cirúrgico, conservador, ou foi operado, e a gente vai prescrever atividade física, ela já entra com essas medicações anti-inflamatórias naturais, entre aspas, que são os fitoterápicos. Aí a gente tem um pouco mais de A pessoa evidência. toma por conta própria, né? Então, falando de evidência científica, atividade física, emagrecimento, qualidade de vida, sono. A gente sabe que a pessoa que dorme bem degrada menos a cartilagem. O que não tem evidência científica, colágeno tipo 2, vendido em farmácia, glicosamina. Os estudos não mostram evidência científica. Então, eu particularmente não prescrevo, tem alguns efeitos colaterais. Isso que é importante para a pessoa prevenir a artrose. Agora, a pessoa, por exemplo, teve uma lesão cartilaginosa, tem que ser tratado o quanto antes, senão ela evolui rápido para artrose. Rompeu o cruzado, tem que ser operado, senão evolui para artrose. Lesionou o menisco, tem que tentar ser suturado, senão vai para artrose. Então tem intervenções médicas, intervenções do próprio paciente, medidas de qualidade de vida, que previnem da pessoa progredir. Mas o principal é a qualidade de vida. Então, a pessoa faz errado, então, né? A pessoa toma porque o outro toma, que não sei o quê, que achou que é legal, viu na internet. A pessoa tem uma dor. Ela acha que é artrose, algum médico que não examinou fala que é artrose, às vezes a dor dela não é de artrose. Vou tomar creatina. Aí ela vai lá e compra e começa a tomar aquilo. A gente sabe que todo remédio, todo remédio, ele tem 10 a 20% de efeito placebo. E 10 a 20% em medicina é muita gente. Se pegar uma população de 1 milhão de pessoas, se 1 milhão de pessoas tomam um determinado remédio sem evidência científica, 100 mil ou 200 mil vão ter um efeito placebo e vão dizer que estão melhorando. Que vão escrever na internet. Vão dizer? Escrever na internet, escreve no Instagram, o cara já vê, põe no grupo de WhatsApp. Eu acho assim, ó, a gente tem que sempre respeitar muito o paciente. Tem paciente que se agarra nisso. Eu tomo tal medicação e me sinto bem. Eu não tiro. Aí me pergunta, o senhor costuma prescrever? Não. Mas você está se sentindo bem, a gente mantém essa medicação. Agora, chegar um paciente lá no consultório, você prescrever e tratar unicamente com isso, acho perigoso, entendeu? Fora que a pessoa vai querer mais coisa, daqui a pouco você tem um transtorno hipocondríaco, entendeu? O cara tá tomando 30 suplementos e não tá tendo mudança em nada. É a mesma coisa do emagrecimento, entendeu? E esse, como eu estava falando, que o pessoal ficar, muita gente com o pescoço virado, né? É coisa para o futuro se pensar, que eu acho que vai ter, Eu né? acho que a gente vai começar a ter muito problema postural, Sim. a gente vai começar a ter muito problema de aprisionamento nervoso também no pescoço, muito tempo sentado, muito tempo olhando o celular. São coisas que a gente vai enfrentar lá na frente. É que é uma coisa que parece que eles inventam, o app foi inventado para chamar atenção, e você entra, ficou parado, impressionante. Revista em consultório, esquece. Sim, Né? Você abre, põe lá, ninguém abre. Eu acho que deveria, até agora está sendo uma coisa meio controversa, se não me engano, no estado da Flórida, estão querendo proibir celular para criança. Eu acho uma medida muito boa. Sim. Eu acho porque Mas o grande como vai problema... controlar isso? Então, eu acho que é um problema sério, fora que criança vê porcaria que a gente não via quando era... entendeu? Vê muita coisa errada. Então Você põe o que você quiser lá, aparece. Junto molecadinha, eles vão ver isso. Eu acho uma medida bem interessante. Apesar de ser controverso, eu acredito que a maioria dos pais saiba controlar e saiba, mas eu tenho visto muito exagero.
Nossa, a gente está acostumado a ver. Você vai jantar, Aham. restaurante, você vê chegar uma família, As parece que crianças ficam lá. né, já É dão um babá celular para eletrônica, cada né? um. Aham. Cada um que. Ah, não, porque eu quero almoçar tranquilo. Às vezes nem almoça, que o pai também está olhando no celular, a Sim, mãe também está olhando no celular, e as crianças, se tirar, as crianças viram um sim. bicho. Eu e minha esposa, a gente faz um negócio que, na Ah, verdade, foi ela que começou. Tem que dar opa, os parabéns para ela, chamada sim. higiene do sono. Ah, Antigamente, para mim, essa era besteira, porque a minha cabeça é de rendimento máximo, acordou até a hora de dormir, rendimento máximo cognitivo. sim. Mas, a partir das 8 horas da noite, a gente não olha mais para a tela do celular. Aí tem a questão de tirar todas as luzes, dormir, tentar dormir um pouco mais cedo. Cara, é impressionante. Só de fazer isso, a pessoa já emagrece. Porque Ah, ela tem uma secreção maior de melatonina sim. e aquilo tem um efeito de menos cortisol no corpo, menos acúmulo de gordura, menos reação inflamatória, a pessoa já começa a emagrecer. Então, eu acho bem legal isso ser adotado e, infelizmente, essas gerações que ficam muito coladas no celular vão ter dificuldade. Eu já vi vários podcasts, foge um pouco da minha área Sim. da neurociência, mas muito tempo olhando para aquela luz azul, ela estimula demais o cérebro acaba não relaxando, não tem melatonina, e a pessoa entra num estresse crônico. Sim. Né? E a gente começa a ter cronificação de dor, insônia, fibromialgia, uma série de doenças Hum. aí que poderia não estar Você tendo. fala que ela bota para carregar do lado dela, né? Também tem isso. É o tempo todo colado no celular. Acorda, a primeira coisa que você vai, você põe a mão e. É, acho muito perigoso. E, e os pés, vamos falar de pés. É, Eu tomo sempre exemplo comigo, né? Eu estou dando palestra, de repente, aí começa a doer muito a sola do pé. aham, Você tem que tomar cuidado com o sola do pé. Eu fiz uma entrevista com uma fitoterápica. Eu estava falando de uns tipos de escaldapé. A gente chama, aham, no interior a gente chama de escaldapé. aham. Escaldapé, o que que é? Vou fazer umas misturas assim. Estou falando de um chá que ela falou que é chá relaxante, que você coloca. Isso ajuda? Então vamos lá. Sim. Você está falando de interior. Se você for para o Isso. interior e pegar a pessoa mais velha, Ah, sitiante, o cara que fica mais descalço, usa um chinelinho, pergunta se ele tem dor no pé. isso. Não tem, não tem. Pega a tribo africana que os caras correm descalços. Sim. Zero dor no pé. Por que a gente tem dor no pé? Calçado. É Ah, o o mesmo calçado. problema, é o mesmo problema que a gente tem de muito tempo sentado. É aquele cara no Hum, escritório, sapatinho, mulher hum, usando saltinho alto, hum. sapatinho fechado, bico fino, e muito tempo usando calçado. Sim. Toda aquela fáscia plantar, que é aquele que faz o arco plantar nosso, encurta Hum, desde criança. E quando chega numa vida adulta, depois dos 40 anos, você começa a ter alteração de colágeno, sim. a fáscia plantar ela fica mais endurecida, a gente começa. Metatarsalgia, que é a dor na ponta do pé, fasciite plantar, mulher começa a ter joanete, tudo isso pelo uso Essa facete excessivo. plantar, A eu fasciite conheci uma pessoa plantar, que que o pessoal chama de teve esporão. esporão. É o famoso esporão. Então, Sim. esporão, o cara vai botar o pé de manhã cedo, sente uma baita dor, Hum, e aí começa a andar, vai melhorando. É a face plantar encurtada. Aí a fisioterapia para isso daí, o que é? Ativação da musculatura que está enfraquecida, hum, mais alongamento da face plantar. Mas quem que não tem isso? É justamente quem é, anda descalço, usa mais sim. chinelo, ou sabe dosar e andar mais em grama, por exemplo. Hum. Não tem esse Eu peguei esse problema. costume de andar descalço em casa. Sim. A Ah, tendência da sua dor é melhorar. então, Talvez do piore, pé praticamente eu não talvez tenho. piore Só tive porque uma você. vez, nunca mais eu tive. Mas que Talvez eu ando piore. sempre. Talvez pior que você está tirando o colchão, né? Que a Sim. pessoa, a gente usa sapato, você pisa no Ah, chão, você começar a andar descalço, quem está acostumado a usar calçado, o coxinho gorduroso vai estar atrofiado, até ele sim. voltar ao normal demora. A pessoa tende a ter um pouco mais de dor. Mas quem sabe dosar tende a ter menos dor, menos fasciite Hum. plantar. Uma outra coisa que está mexendo muito com o pessoal é aquelas doenças de efeito repetitivo, né? Sim, LER, né? sim, Lesão. Principalmente nas mãos, né? A sim. pessoa fica. E gozado que eu já tenho um colega, isso aqui são colegas, não sou eu, não. Eu livrei dessa aqui. Mas tem colegas que sentem dor, Uhum. ao invés de tentar reduzir, que ele sabe que é por causa do celular que está fazendo, Continua. ele comprou tipo uma Almofadinha. munheca, uma almofadinha que ele Ah, coloca assim, fecha na mão, ah, segura a mão. Quer dizer, ele está mascarando isso sim. daqui, né? Mascarando, não está? Então, a LER, teoricamente, ela é uma doença por esforço repetitivo, é uma Sim. descrição pela medicina do trabalho. Eu acho Hum, muito legal um filme do Charles Chaplin, que ele é um operário de fábrica, hum, e ele começa a repetir o mesmo movimento, repetir, repetir,
e aí daqui a pouco ele começa a ficar confuso, zonzo, ele é engolido pela máquina. Não sei se você lembra desse episódio. Nossa, isso aqui. Então o que acontece? O LER, ele leva a dor, como você está tendo, e leva a transtornos psiquiátricos também. Então a pessoa que faz aquele mesmo esforço e está levando uma insatisfação, principalmente ligado ao trabalho, vai levar à depressão. Então não é só uma questão física. E a depressão reduz o limiar de dor, aumenta a dor. Né? Então o LER ele tem que ser muito bem tratado, assim, ele tem que ser tratado pela medicina do trabalho, tem que ser muito bem acompanhado. Geralmente o ortopedista não acompanha, acha que é banal, parece que não aparece nada no exame. Tem que ser muito bem reabilitado, senão não consegue progredir no trabalho, na vida normal. Uma outra coisa também que eu estou falando todas as coisas que eu senti aqui, né? Que eu na semana passada fiz umas viagens grandes, que eu fui lá para Tocantins, que 3, 4 horas de avião, vai para Brasília, depois vai para outro lugar, depois pega o carro, vai até Gurupi, umas viagens longas. E começou a ter umas dores que eu nem sentia, não sentia antes. Será que é de você não se movimentar ou de ficar parado muito tempo? É isso mesmo? Não movimento. O fato de você estar parado e não se movimentando, isso começa a gerar uma dor crônica. O seu limiar de dor, que é assim, o que acontece? Por exemplo, pôs uma mosca na sua mão. Quando a mosca pousa na sua mão, isso gera limiar de dor, tá? Quando esse impulso chega na região da coluna dorsal, da nossa medula, existe uma modulação. Então, existe um neurônio inibitório. Tem vários estudos provando que quando a pessoa não faz atividade física, esse neurônio inibitório, ele para de funcionar. Então, estímulos que antigamente não causavam dor, passam a causar dor. E aí a gente pode, quando a pessoa começa a sentir muita dor e começa a ter insônia, a gente pode ter uma doença que também é recém-descrita, chamada fibromialgia, que é mais comum em mulheres. Aí uma dor muscular, que é incapacitante, que todos os exames estão normais e a pessoa não dorme, quanto menos sono, mais dor, e quanto mais dor, menos sono, então é um ciclo vicioso que tem que ser quebrado. Né? E tem várias formas. Geralmente quem trata mais bem fibromialgia ou é fisiatra ou é reumatologista, mas é uma doença muito frequente na população que leva a resultados pós-operatórios catastróficos. Se você fazer uma prótese numa senhora com fibromialgia, o resultado vai ser muito ruim. Entendeu? Fibromialgia. Então a gente hoje tem que avaliar o nível de dor da pessoa. Então, respondendo a sua... Eu sou italiano, sou descendente italiano, eu falo muito. Não. Voltando à sua pergunta, a pessoa, quando a pessoa não se movimenta, a pessoa sedentária, ela tem limiar de dor mais baixo. O atleta, o esportista, ele tem limiar de dor mais alto. Então, você vê, às vezes, a pessoa chega no consultório e tem um quadro avançado de artrose, e você fala, nossa... É só isso de dor que você tem, entendeu? Você olha e você fala, não, mas... Esse estranhador do cara. Por quê? Você devia estar doendo mais. Porque é um cara magro, forte, é um cara ativo, é um cara extremamente ligado em atividade física. Ele tende a ignorar um pouco a dor, ele foca mais na performance. O limiar de dor dele que você falou é maior. Maior. Então a gente sabe que é uma pessoa que a atividade física modulou melhor aquela dor. Entendeu? E pessoa idosa, é importante mesmo a musculação? Sem dúvida nenhuma. Para idoso é muito importante. Então vamos lá. Antigamente o músculo, a gente considerava um órgão de movimento. Hoje em dia o músculo é considerado o maior órgão endocrinológico do nosso corpo. Então o músculo fabrica hormônios. E esses hormônios dão longevidade. Então você tem, por exemplo, o BNDF, que é um hormônio que ele reduz a chance da pessoa ter demência. Então, idosos que têm o Alzheimer, por exemplo, outras demências senis, você pode dizer que são pessoas que se exercitaram menos quando eram mais novos, principalmente mulheres, né? As mulheres de anos passados eram muito menos ativas, né? A pessoa que não fazia muita coisa, mesmo depois de ficar idoso, vai adiantar que seja sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nunca é tarde, nunca é tarde. Então, assim, a gente tem prescrição de atividade física para idoso, não é qualquer exercício. Tem treinador especializado em idoso, tem geriatra hoje que é formado em medicina do esporte, então tem que tomar cuidado com a prescrição de atividade física. Então, assim, o músculo, ele regula todos os órgãos do nosso corpo, cérebro, regula o fígado, regula a função renal, ele regula a secreção de insulina do pâncreas, ele regula o sono. Então, tudo isso aumenta a longevidade. Qual que é o grande problema da artrose? Vamos pegar o problema que a gente tem hoje no Brasil. Idoso com artrose que precisa de prótese. Não opera, fica inativo,
O músculo vai ficando cada vez mais sarcopênico, ele vai ficando cada vez mais fraco. A partir dos 50 anos você perde 1% de força. E aí a pessoa vai, daqui a pouco ela não tem mais condições clínicas para fazer uma prótese. E o tempo de vida dela é reduzido. Então a artrose não bem tratada reduz o tempo de vida por causa, dentre outros efeitos, da questão muscular. Outra questão do idoso também, aumento de massa óssea. Pode marcar a minha prótese amanhã. Não, pelo amor de Deus, Não. vamos tentar outra coisa. Tá. Vamos lá. Sim. Osteopenia, osteoporose são doenças silenciosas. Sim. Um idoso, por exemplo, uma pessoa de 75, 80 anos de idade com osteoporose, principalmente senhoras, que caem e fraturam o fêmur. Essas pessoas, estatisticamente, elas têm 50% de perda de independência e uma taxa de mortalidade maior a curto prazo. Então, ela é uma doença muito séria, a osteopenia e osteoporose. Foi você que me deu um índice, caí da cadeira aqui. Depois de 50 anos, parece que as pessoas caem 2 vezes por ano, uma coisa assim. Na verdade, não. Deve ter sido algum outro colega, mas tudo bem. Mas é um grande risco. A pessoa que tem osteoporose é uma doença que não dói. A não ser que a pessoa tenha uma fratura por estresse na coluna, por exemplo, ela não dói. Mas se ela começar a cair, se ela cair e fraturar a coluna, ou se ela cair e fraturar o colo do fêmur, a gente começa a ter problema mais sério e reduz a mortalidade, e reduz a longevidade. A taxa de mortalidade é muito grande. O melhor exercício que tem para quem tem osteopenia ou para prevenção de osteopenia é musculação, exercício de treino de força, fora da água. Pernas, o braço, tudo que for possível. A musculação, a corrida, exercício que você tem impacto ou faz força, ele é osteoanabólico. Ele joga cálcio dentro do osso. Então, assim como a cartilagem, como eu te falei, a célula dentro do osso, o osteoblasto, quando você está fazendo um movimento, existem os cracks, a matriz óssea dá uma quebradinha, ele sente aquilo, ele chama para começar a fabricar mais matriz extracelular. Então, ele aumenta a massa óssea. Então, pessoas têm que fazer atividade física, entendeu? Mesmo idoso, tem que fazer atividade física para prevenção, dentre outras doenças, da osteoporose e da queda. Mas também é direcionado, né? Tem que ser, não é? Como aquilo que nós estamos falando, que o cara pega, nunca fez exercício, vê o amigo dele começou a fazer. Vamos lá, vamos correr junto, vamos correr. Aí morre, né? Existem hoje em dia até aparelhos como o do professor Santarém, que é direcionado para idoso, braço alavanca menor, entendeu? E aí o que acontece? Se a gente pegar a pirâmide populacional do Brasil, anos 80, a gente vê que a base era muito grande, era muita gente jovem e pouquinho velho. Hoje em dia está invertendo. Tem uma projeção para 2050 de inversão de base. O topo vai ser muita gente e poucos... Porque tem pouca gente nascendo e muita gente envelhecendo. O Brasil está ficando velho, né? Está envelhecendo o Brasil. Como a Europa. Então, esse problema... O mundo, né? O mundo está ficando velho. Então, o idoso, a pessoa com mais idade, ela vai ter que ser muito bem vista. E fora que, antigamente, pessoas acima de 60 anos não praticavam esporte. Hoje em dia, sim. A gente pega gente de 60 anos, cara, que você não acompanha. Que é absurdamente ativo. Qualquer idade que seja. As pessoas têm praticado mais atividade física hoje em dia. Então, a medicina esportiva vai ter que acompanhar isso. Ela vai ter que acompanhar a prescrição de atividade física para cada idade. Então, é o que eu falo para todo mundo. Eu tenho muitos estudantes de medicina que me procuram, me acompanham. Eu vou me especializar em triatlon, quero preparar os triatletas. Ele fala, cara, vai aprender a prescrever atividade física para velho. Porque é o futuro, cara. É o futuro. A população está envelhecendo, tem que prescrever atividade física. Eu, por exemplo, tenho 50. Eu comecei a pedalar, fazer mountain bike com 16. Hoje o meu recovery é totalmente diferente. Meu tempo entre um pedal e outro mais forte tem que aumentar. Para dar o tempo do recovery, entendeu? Isso tudo. O que é recovery? Recovery é quando você treina. Musculação, corrida, pedal, etc. Você está quebrando matriz, você está quebrando, matando célula, quebrando matriz extracelular, etc. Quando você vai dormir, você tem o sono. E durante o sono, você tem a reconstrução. Quando você reconstrói mais tecido, você tem a supercompensação. Quando você não dá o tempo do recovery, ou seja, treino, eu fiz 30K hoje, 30K amanhã, mais 30. Ou aquele cara corre 20K, 20. Ele não dá o tempo do recovery e ele não periodiza direito, ele vai destruir. Ele vai entrar em catabolismo. Ele vai começar a ter destruição e aí começa a ter consequências imunes, ósseas, psiquiátricas, entendeu? Porque o cara não está respeitando. Então, antigamente eu pedalava, sei lá, 40K hoje, 40 amanhã. Hoje em dia eu não posso fazer isso. Eu sei que se eu fizer, inclusive meu rendimento cai.
Ah, você tem que se auto-inibir. Na Algumas coisas você verdade, a fazia. prescrição de Ah, atividade física ela vai mandando com a idade. sim, Então, após os 50, é uma prescrição de atividade física após 60. Então, a periodização que é planejada pelo médico e pelo treinador, elas têm que ir sendo adaptadas. esses equipamentos que são que a gente vê muito em praças hoje em dia, que o pessoal dá para ver que estão se preocupando muito com idosos. Sim, Então tem uns equipamentos que você não via. Antigamente você via o quê? sim, Gangorra, bicicleta. Um dia você vê os equipamentos mesmo que é para idosos. Você sim, vê os idosos fazendo isso, sim. é legal. É muito legal. Sim. Desde que não tenha lesão, eu acho que é muito É que legal. não são coisas assim que não são pesadas, Sim, sabe? Não é andando maneirinho, o pessoal vai fazendo, mas você vê muita gente fazendo. Saiu um estudo Ah, recente, até publiquei na minha rede social, que 20 minutos de treinamento leve já ah. são suficientes para dar impacto na saúde da pessoa, Isso diário, diário. diariamente. Já é Aquela suficiente. história de 3 vezes por semana. Depende do objetivo da pessoa, mas Sim, 20 minutos todos os dias já tem impacto na saúde da pessoa. Então, eu acho uma ideia excelente, eu acho que tem que ser sim, adotado e, sem dúvida nenhuma, vai ter impacto no futuro. sim. Bom, doutor, o senhor sabe que sou seu fã, né? Eu também, Eu sou seu vice-versa. fã pra caramba. Nossa, Vice-versa, nunca imaginei que ia ser fã cara, de uma bactéria. nossa, eu sou Ortopedista cara, odeia bactéria. cara, eu gosto muito de você, cara. Eu gosto muito mesmo. Puxa Agradeço, vida, agradeço. não, você é um cara que Agradeço. você é meu, Aham, meu foco de. legal. Não consigo pensar em outra coisa de ortopedista. Sei que você tem um conteúdo Não, assim que é uma coisa eu sou o admirável, burro que estuda, gente. ortopedista é o burro que estuda. Não, você é uma enciclopédia. Enciclopédia. Gente, é fácil entrevistar você, que se a gente falar, É, você fala 1 hora do ar, sim. mas não fala por falar, você fala com propriedade. Tem Então, que estudar, eu não eu paro de sou estudar. muito seu fã, né? Agradeço. Então eu até te convidar, cara, para fazer sempre que eu falei no comecinho, de fazer uma oferta indecente, É, tá? Pra você ficar, vir aqui no nosso podcast que tem assuntos de hoje nós vamos falamos conversar muito, sim. hoje falamos muito sobre artrose, Sim, sim. né? Vamos falar sobre outro assunto, vamos falar de uma coisa assim, que eu acho que o que você faz, Hum, cara, você é necessário, cara, você é necessário, você é uma agradeço. prestação de serviço que além de conhecer muito, eu não estou nem te Sim, sim. badalando, porque eu estou falando da É, realidade. Além de conhecer muito, você tem uma facilidade de passar isso daqui numa sim. linguagem que as pessoas entendam que Agradeço. você virou É o necessário a sangue nível italiano. mundial. É o sangue Sangue italiano. italiano. É. Tá? Então, já esteja convidado mesmo para tudo quanto é programa. Você já foi no meu programa, vamos fazer programa de televisão, vamos fazer um outro Vamos sim. contigo aqui. Vamos Tá? sim. Então, você é um convidado perpétuo aqui da gente e gostaria que você viesse sempre aqui. Vamos sim, Tá? Roberto. Posso contar contigo? Pode sim, cara. Nossa, Obrigadão. tá? Então, gente, só Obrigado. queria dar uma salva de palmas para você aqui. Um cara maravilhoso, gente. Tá vendo? Esse daqui, ó. Podcast Doutor Bactéria. Tá? Gente, o que eu aprendo nesses podcasts é uma coisa assim fantástica, né? Que são pessoas que eu trago que não são, posso falar que são amigos, são meus amigos particulares aqui, mas não é que são só amigos, que amigos a gente podia falar, vamos tomar um vinho, né? Eu faço questão até, vou tomar um vinho um dia Vamos aqui, sim. mas são pessoas que têm o que falar, Sim. são especialistas naquilo que eles trazem, né? Então, essa daqui é o podcast Doutor Bactéria, que me dá muito orgulho de fazer aqui, ter orgulho de falar para pessoas que nem o seu quilate aqui, que eu sou seu amigo. Tá? Agradeço. Obrigado, então, Obrigado, gente. obrigado, Roberto. Obrigado, Até a gente. próxima. Tchau, querido. Obrigado. Valeu.